A paraxá desta semana, Vaikra, e o Pirkei Avot, a ética dos pais, nos ensinam algo excelente sobre teoria e prática. Vem junto aprender comigo sobre esse assunto. Shabbat Shalom, mulheres! Como vocês estão? Baruch Hashem! Bom, hoje eu estou aqui no meu lar. Acabei de chegar de uma viagem maravilhosa lá de Israel, né? E hoje estou de volta ao Brasil para mais uma reflexão da paraxá desta semana. No aconchego aqui do meu lar, na minha mesa de Shabbat, né? Daqui a pouquinho é Shabbat e a atmosfera do Shabbat já começa a envolver o nosso lar. Acredito que o seu lar também, toda sexta-feira à tarde. E nada melhor do que recebermos o Shabbat com uma reflexão da paraxá da semana. Paraxá Vaikra, confesso que essa paraxá, ela é uma paraxá difícil de achar todos os anos um ensinamento, né, relacionado para as mulheres ou algo que nos traga um incentivo maior e algo que nos ensine a como cumprir melhor a Torá. Essa paraxá ela é difícil porque ela fala praticamente somente dos sacrifícios, né, dos korbanot. E eu estudando e tentando me inspirar, né, o que Hashem tem para me ensinar nessa paraxá? O que de diferente eu posso aprender este ano nessa paraxá? E eu estava lendo o Pirkei Avot e me deparei com um versículo que eu acredito possa ser muito relevante relacionado com a paraxá dessa semana. Pirkei Avot, no capítulo 1, o versículo 17, diz assim: Shimon, seu filho, diz: fui criado entre sábios e não encontrei nada melhor para o homem do que o silêncio. Não é a teoria o principal, mas a prática. E quem fala demais traz o pecado. E eu me deparei com esse versículo. E a parte do versículo que me chamou a atenção foi: não é a teoria o principal, mas a prática. E o que isso tem a ver com a paraxá dessa semana? Bom, Hashem tem ensinado, né, tem instruído a Moisés e ao povo de Israel como deveria ser feito o Mishkan, como deveriam ser feitos os utensílios do Mishkan. E uma vez o Mishkan pronto, o que deveria ser feito no Mishkan? Os sacrifícios. Então, na paraxá dessa semana, Hashem vem então orientando, instruindo a Moisés como deveriam ser feitos todos os sacrifícios ali no Mishkan. Cada animalzinho que ia ser sacrificado, como deveria ser morto, como deveria ser cortado o animalzinho, as partes, né, internas ali do animal, o que deveria ser feito, como ser feito. Então, não só nessa paraxá, mas toda a Torá, Hashem nos guia em todo o caminho como Ele quer que as coisas sejam feitas. E nessa paraxá, mais uma vez, minuciosamente, Hashem instrui a Moisés e a todo o povo de Israel como deveriam ser feitos os sacrifícios. E essa parte do versículo, não é a teoria o principal, mas a prática, me diz que, olha só, muitas coisas nós sabemos na teoria, né? Na teoria. Nós lemos a Torá e tudo isso vem pra gente como teoria. No nosso processo de Teshuvá, olha quantas coisas nós aprendemos, quantos livros a gente lê, quantos livros você já leu que te ensina toda a teoria de como é uma vida judaica. Mas veja só, se
tudo o que Hashem falou na Parashá dessa semana ficasse só como teoria, não ia dar certo todos os procedimentos dos sacrifícios. Aí entra, o que vale é a prática. A gente tem que aprender na teoria tudo que Hashem nos diz e praticar. Muitas coisas, queridas amigas, estão em nossas vidas apenas como teoria. E aqui, como vocês sabem, né, no canal Mulher Israelita, eu sempre tento pegar as coisas materiais e transformá-las em espirituais. Não seria diferente hoje. Veja no nosso processo de Teshuvá, tudo que você tem, tudo que eu tenho, né, tudo que nós temos de teoria, será que nós estamos colocando em prática? Nós temos com certeza uma carga grande de teoria, de livros, de shiurim que nós escutamos, né, de rabinos que nós assistimos aí, que nos instruem, que nos ensinam. Tudo isso entra no nosso coração, na nossa mente como teoria. Mas o que vale é quando nós colocamos essa teoria em prática. A prática é que vai fazer a diferença na nossa vida. A prática é que vai fazer com que nós andemos para frente. Não ficamos estacionadas, né, na nossa zona de conforto. A teoria muitas vezes nos deixa na zona de conforto. Às vezes pensamos assim, eu já sei sobre tal assunto. Eu já sei sobre Kashrut, eu já sei sobre Tzniut, eu já sei, enfim, sobre Hinur, que é o ensinamento dos nossos filhos, sobre a educação dos nossos filhos, mas a diferença vai estar quando nós colocarmos em prática toda a nossa teoria. E nessa semana vale a pena refletirmos o quanto de teoria que nós temos, que nós estamos colocando em prática. E psicologicamente parece que já está bom eu saber de um assunto, mas não está bom só o saber. Porque o cumprimento dos mandamentos de Hashem é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Do que adiantaria toda a instrução que Hashem passou para Moshe e para os filhos de Israel, se de repente, Deus os livre, eles não colocassem em prática? Lá naquele tempo, né, aqui com os sacrifícios, todos os Bnei Israel precisavam dessas instruções para terem seus pecados naquela época expiados, né? E toda a instrução deveria ser seguida passo a passo, corretamente, de acordo com o que Hashem prescreveu, de acordo com o que Hashem ensinou. E aqui nós aprendemos um outro ensinamento dentro dessa parashá, que não é o que eu acho muitas vezes, né? Às vezes a gente fala assim, eu acho, ou eu acho que não precisa, ou eu acho que não. O que a Torá diz? Se está claro um mandamento na Torá, eu não tenho que achar nada, eu tenho é que cumprir o mandamento que a Torá diz que nós temos que fazer. E nós, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto esposas, devemos estar atentas a isso, porque muitas coisas diz respeito a nós mulheres. Muitos mandamentos, muitos preceitos, né, dentro do judaísmo, diz respeito a mim e a você, como cuidarmos do nosso lar, como cuidarmos dos nossos filhos, do marido, enfim, como termos um relacionamento com Hashem. A prática vai fazer toda a diferença. Eu convido você a não ficar só na teoria, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que Hashem tem nos ensinado, através dos nossos sábios, através da Torá, que é o nosso manual de vida. Nos vemos na próxima semana, Bezrat Hashem, com mais uma reflexão da Parashá para as mulheres.